Queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Eu sou o reverendo Alain e estamos aqui para gravar esse vídeo, conforme nós já avisamos na igreja, que nossas atividades ficariam suspensas e que nós iremos trabalhar agora de forma online, né? Para anunciar a palavra de Deus. Mesmo que a igreja não está reunida dentro de um templo, mas ela continua trabalhando, porque a igreja não está limitada a um templo, a um espaço físico, mas a igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Portanto, mesmo que nós estamos ausentes do templo, mas nós estamos aqui trabalhando pela graça do Senhor. Nosso objetivo é que nós anunciemos a palavra de Deus para trazer esperança, sobretudo nesse tempo em que nós temos enfrentado dias difíceis, caóticos, para alguns dias perturbadores, né? Pessoas estão aflitas, angustiadas diante das notícias que têm chegado a nós através das mídias sociais, através dos telejornais, enfim, a repercussão no mundo inteiro que vem falando sobre a crise, né, do coronavírus. Deus tem sempre uma palavra de encorajamento e esperança para nós. E esse é o nosso objetivo na comunicação desse vídeo, tá certo? Eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra em Salmos de número 27. Salmo número 27, eu vou estar lendo todo o versículo, todos os versos, melhor dizendo, e nós vamos tirar algumas lições importantes para nós diante desse mundo tão caótico que nós estamos vivendo e o que Deus tem a nos dizer segundo a sua santa palavra. Salmos de número 27 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plena, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amém. Veja, queridos irmãos e irmãs, como é belíssimo esse salmo no qual foi lido. Nós temos aqui um salmista, que muitos dizem que foi Davi que escreveu, né? Nossa história diz que Davi que escreveu, que compôs esses salmos.
E veja que Davi está narrando de uma forma belíssima um fato que ocorreu na sua vida. Muitos não sabem exatamente em que momento aconteceu, mas segundo a forma como Davi escreve esse salmo, ah, dá a entender que ele estava enfrentando um grande conflito. E não somente ele, mas o povo de Israel. Muito provavelmente, muito provavelmente Davi já era rei quando ele escreveu esse salmo. E, portanto, ele já liderava o povo de Israel e provavelmente ele estava sofrendo fortíssimas ameaças contra a sua própria vida e contra a própria vida do seu povo no qual ele era rei. Então, Davi está enfrentando um dilema complicadíssimo na sua vida. Nós podemos reportar isso também para nós. Diante dos nossos desafios, diante das nossas crises, diante dos nossos problemas, como nós devemos lidar com as dificuldades? Como um cristão, como um homem ou uma mulher temente a Deus, deve lidar com as crises ou com as dificuldades que sobrevêm à sua vida? É interessante nós pensarmos assim, porque no mundo no qual nós estamos vivendo, está imerso numa crise, muitas pessoas que não são crentes estão sem respostas. Elas não sabem como lidar com a crise. Muitos entram em pânico, outros preferem ceifar a própria vida. Enfim, pessoas agora estão atordoadas, sem respostas, o coração está aflito, porque há um anseio, há um desejo para que de toda essa demanda que nós estamos passando, haja resposta. E a palavra de Deus, através desse salmo, nos dá respostas maravilhosas, tá? Como o cristão então deve lidar diante da crise que se abate no mundo, mas também na sua vida em particular? Em primeiro lugar, nós podemos destacar o nosso conhecimento de Deus. Em primeiro lugar, então, como nós devemos lidar com nossos problemas vai depender da forma como nós conhecemos a Deus. Veja que no verso 1, Davi expressa coisas maravilhosas. Ele diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo, o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Veja, Davi coloca 3 qualidades diante de Deus. Ele diz que o Senhor é luz, é a sua salvação, e que o Senhor é a sua fortaleza. A luz aqui, nós podemos entender como algo que está atrelado à vida. E o oposto, que seria escuridão, está associado a uma vida caótica com as trevas. Portanto, o Senhor, Ele é aquele que traz luz, traz para nós esclarecimento, ilumina a nossa vida diante das trevas que nos cercam. O próprio Salmo 119, nós bem conhecemos, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Diante disso, saber que o Senhor é a nossa luz nos fortalece no meio em que a escuridão tenta se abater sobre nós. Saber que o Senhor é aquele que clareia a nossa vida, é aquele que ilumina o nosso passo, é aquele que traz a claridade no momento de caos, é confortante. Nós sabemos a quem recorrer durante as trevas, durante a escuridão. E veja, Davi, mesmo sendo rei, mesmo tendo vários recursos, ele não olha para os bens materiais, ele não olha para as circunstâncias, ele não olha para, a não ser o único, aquele que é suficientemente capaz de realizar ou de iluminar o seu caminho, que é o nosso Senhor. Mesmo Davi tendo vários recursos, ele olha para o alto e ele sabe onde ele pode encontrar luz durante o tempo tenebroso que se abatia contra ele. Então, saber que o Senhor é a nossa luz traz alento e conforto ao nosso coração na nossa lida ou na nossa luta contra as dificuldades. Então, veja, muitas vezes
nosso coração é tomado de perturbação. Muitas vezes nosso coração, ele é afligido pelas circunstâncias, ou até mesmo por nós mesmos, porque o nosso coração anda um deserto em relação a conhecimento de Deus. Muitas vezes nós ficamos tomados de ansiedade em nosso coração, aflitos, porque nosso conhecimento nas qualidades, nas virtudes, nos atributos de Deus são poucos ou quase nada. Então Davi está mostrando para nós aqui, queridos, que no meio da dificuldade, saber quem é Deus é um alento para o nosso coração. Fortalece a nossa vida durante a dificuldade. Além disso, Davi vai dizer que o Senhor também é a sua salvação. Isso aqui é maravilhoso, queridos. Isso aqui é uma dádiva, é a graça de Deus para nós. Essa salvação se refere a alguém que está numa circunstância em que ela por si mesma não tem capacidade para se livrar ou para se salvar. Ela depende, ela depende exclusivamente que alguém de fora venha em sua direção para a resgatar. E assim é a nossa vida. Ai de nós se não é o amor e a graça do nosso Senhor. Ele vem até nós com o seu amor, com a sua misericórdia e nos resgata, Ele nos salva, Ele é o nosso amparo. Nós não temos e jamais teríamos condições por nós mesmas de nos autossalvar. Nós não temos esse potencial. Somente pela manifestação da bondade de Deus é que podemos então ser salvos. Nós somos salvos pela graça, e essa salvação aqui se refere não somente do âmbito espiritual, de ser salvo da condenação da ira de Deus, em que Jesus Cristo morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, nos resgatando, nos redimindo, mas essa salvação se refere às circunstâncias da vida. Em muitos momentos, nós, por nós mesmos, não saberemos lidar com as nossas próprias idiotices até, as nossas próprias crises internas, somente entendendo que em Deus nós temos salvação. Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso Salvador. Então Davi, no meio do caos, no meio do problema, ele não olha para si, ou se ele olha para si, ele entende que não tem capacidade para se salvar e que, portanto, ele precisa da graça de Deus. Então ele corre na direção do Senhor e se lança no Salvador, e se lança aos pés do Salvador, entendendo que o Senhor é a sua salvação. E nós podemos também fazer essa declaração: o Senhor é a minha salvação. Diante desse fato, então Davi faz uma pergunta um tanto quanto curiosa: se o Senhor é a minha luz, aquele que clareia a minha vida, que traz luz aos meus passos, e aquele que me salva no momento do caos, no momento em que eu não consigo me salvar, de quem terei medo? De quem terei medo? Mas ainda ele diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. E fortaleza se refere a um local de abrigo, um local de esconderijo, um local no qual você está enfrentando uma certa dificuldade e corre em direção a uma caverna, a um lugar de segurança, um local onde você pode se abrigar, encontrando segurança para a sua vida. Eu gosto de usar a imagem de uma criança em que, diante do pânico, diante de um medo, de um pavor, ela corre desesperadamente, ela corre aflita nos braços do pai, da mãe, e ali encontra a sua fortaleza. E, queridos irmãos, em muitas circunstâncias, o pavor que vem no nosso coração nos deixa assim, em pânico. E o que cabe a nós? O que cabe a nós é não tentarmos resolver pelas nossas próprias limitações, pelas nossas próprias incapacidades, mas devemos fazer tão somente como Davi fez: correr em direção àquele que é todo-poderoso, que é o nosso Senhor. Diante do braço maravilhoso, do braço forte do nosso Deus, Davi pode perguntar: de quem terei medo?
Então veja, o primeiro verso destaca aqui o conhecimento que Davi tinha, e a partir desse conhecimento, Davi pôde então enfrentar uma dificuldade, enfrentar uma crise que ele vivia. Você pode então enfrentar as suas dificuldades entregando a sua vida nos pés do nosso Senhor, entendendo que Ele é a sua luz, entendendo que Ele é a sua salvação, Ele é a sua fortaleza. Isso é maravilhoso, queridos irmãos, para todos nós. A partir do verso de número 2 e o verso de número 3, Davi ele vai descrever como ou quem são os seus adversários. Ele diz: quando malfeitores me sobrevêm, quando os meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam, é eles que caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Me parece que Davi, então, baseado no verso primeiro, que o Senhor é a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza, pode estourar o que for, pode acontecer o que for. Há uma certeza no coração de Davi, que nada o fará o temer, o pânico não mais chegará ao seu coração, porque o Senhor está com ele, ele está com o Senhor. Ele diz que ainda assim terá confiança. E mais uma vez, essa confiança não é em si mesmo, essa confiança não é nas circunstâncias ou nos seus próprios bens. Sua confiança está no Deus da aliança, o Senhor que é altamente comprometido em amar o seu povo e que, portanto, não abandona os seus filhos da promessa. Baseado então nessa verdade, Davi tem confiança. Queridos irmãos, isso aqui é uma dádiva maravilhosa para nós. Nós enfrentaremos ainda muitas lutas no decorrer da nossa vida. A igreja, o povo de Deus, não é de hoje que enfrenta a dificuldade. E a dificuldade não terminará hoje. Até o regresso de Cristo Jesus, a igreja ainda enfrentará muitas lutas. Porém, há uma certeza no coração do crente, no coração da igreja, é que o Senhor, o Deus da aliança, Ele é a nossa luz, a nossa salvação, Ele é a nossa fortaleza. Portanto, nós teremos confiança, ainda que estourar uma guerra ou qualquer outra crise. Queridos, nós somos privilegiados, porque no mundo não há essa certeza, não há essa garantia de que um Deus sobrenatural, um Deus altíssimo, Ele também interage com o seu povo. Ele não nos deixa lançado à sorte, ao infortúnio. Muito pelo contrário, Deus está controlando e dirigindo nossos passos. Portanto, quem nós temeremos? A quem nós teremos medo? Porque o Senhor está conosco. Então, assim, nós temos a nossa confiança. A partir desse conhecimento de Deus, Davi, então, ele vai desejar um relacionamento com Deus e vai fazer um gesto de adoração ao Senhor. Esse é o primeiro resultado que você conhece a Deus. Quando você percebe as qualidades, os princípios e valores de Deus, quando você entende os atributos maravilhosos do Senhor, isso gera um resultado no nosso coração e na nossa vida. Veja, a partir do verso 4 até o verso de número 6, Davi vai emitir um gesto de adoração. No verso 4 ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Gente, que maravilha isso! Davi, ele está altamente apaixonado por Deus. Quando ele compreende esse Deus doce, condescendente, um Deus cheio de graça, tomado de misericórdia, um Deus que é amor, Davi está apaixonado, ele tem um desejo queimando no seu coração,
que é estar na presença do nosso Deus. É importante destacar que no Antigo Testamento, a tenda, o tabernáculo, representava a presença de Deus. Então, para muitos, para estar na presença de Deus, era necessário caminhar quilômetros para entrar no tabernáculo e assim estar na presença de Deus. Não porque Deus havia deixado de ser onipresente, mas ele se manifestava ordinariamente no tabernáculo. Então, para muitas pessoas era necessário caminhar alguns quilômetros, uma distância razoável, para poder estar na presença de Deus. A partir do Novo Testamento, a presença de Deus se manifestou em carne e em osso, na pessoa de Cristo Jesus. Então, quando as pessoas tinham contato com Cristo, elas estavam tete a tete, face a face com o próprio Deus. Que privilégio maravilhoso! No entanto, o próprio Cristo foi à cruz do Calvário, morreu na cruz em nosso benefício, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E lá ele está regendo, governando a nossa vida e o mundo. E ele enviou o Espírito Santo, o Consolador. Ele enviou o Espírito Santo para habitar agora dentro de nós. O Espírito Santo habita agora dentro de você. Quando você se rende ao perdão, ao amor de Jesus, ao sacrifício que ele fez em nosso favor na cruz do Calvário, quando você obedece, segue os princípios e valores do nosso Mestre Jesus, o Espírito Santo então faz morada em você, ele habita em você. Se antes estava limitado apenas no tabernáculo, se antes Deus se manifestou na pessoa de Jesus, ele agora habita dentro do nosso coração. Portanto, você não precisa mais caminhar quilômetros, seja no trem, seja no metrô, seja no carro, seja na sua casa, seja aonde for. Quando você eleva o seu coração, você desfruta dessa beleza majestosa do nosso Deus. Você pode desfrutar e sentir o privilégio do amor doce, do amor gracioso de Deus no seu coração. Não é à toa que você, não sei se você já teve essa experiência, mas outras tantas pessoas, uma dona de casa lavando uma louça, ela sente ali o derramar de Deus no seu coração. É o funcionário que está trabalhando, ele vai ao banheiro e no momento que ele está orando, está falando com Deus, ele sente uma paz no coração. E assim em diversos momentos, porque Deus agora habita no coração. Se Davi tinha um anelo ardente no seu coração de estar na presença de Deus, agora nós temos esse rico privilégio de que em todos os momentos Deus está conosco no nosso coração. Então, quando você entende da beleza, das qualidades, dos atributos de Deus, Davi aqui está expressando um momento, um desejo de adoração. E ele diz no versículo de número 5: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. Davi aqui está adorando a Deus, está contemplando a Deus, está reafirmando a segurança que Deus nos dá. E aí no verso 6 ele diz: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, no seu tabernáculo, ou seja, na sua presença, diante de ti oferecerei sacrifícios de júbilos, eu irei adorar ao Senhor, irei manifestar gratidão, adoração a Ele, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Que beleza, queridos, que maravilha, quando você entende, conhece mais as qualidades de Deus, quando você percebe que a sua vida está guardada e protegida pela mão poderosa do Senhor, o que nos dá é confiança e também adoração ao Senhor. Mas ainda tem um segundo resultado, quando você conhece a Deus, quando você conhece cada vez mais os atributos do Senhor. Se Davi ele expressou adoração a Deus, no versículo 7 até o versículo de número 12, ou no verso 7 até o verso 12, Davi vai expressar oração.
Ele vai colocar então os seus desafios. Ele vai abrir o seu coração e vai expressar: Senhor, eu necessito de Ti. Eu preciso do Teu auxílio. Eu preciso da Tua intervenção na minha vida. E é isso que Ele vai fazer. Ah, Ele vai suplicar para que o Senhor não se esconda ou não esconda a sua face e não rejeite o Teu servo. No verso 9. E Ele vai expressar ainda no verso 9. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, não me abandones. Irmãos, ainda que nós afirmamos, mediante a palavra de Deus, que o Senhor é soberano e Ele cuida de nós, de cada detalhe da nossa vida, é necessário que nós também expressemos a Ele as nossas aflições, as nossas crises, e é o que Davi está fazendo. Ele está expressando a sua dificuldade, ele está manifestando a sua luta, ele está suplicando: não me deixes, não me abandones, ó Deus da minha salvação. Davi, então, ele sabe que o Senhor é a sua luz, que o Senhor é a sua salvação e a sua fortaleza, e ele vai o adorar, mas ele também vai colocar diante de Deus as suas crises, as suas dificuldades. Quando nós conhecemos menos a Deus, nós oramos menos, nós confiamos menos, nós achamos que Deus não é suficientemente capaz de fazer. Eu preciso então resolver pelas minhas próprias qualidades, ou pelo que eu sei, ou pela minha própria força. Porém, Davi está agindo diferente. Ele sabe das virtudes, das qualidades, dos atributos de Deus. Ele o adora, mas ele também entrega as suas dificuldades. Ele clama por socorro, ele clama por auxílio. E ele expressa uma verdade maravilhosa no verso 10. Porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Aqui está uma certeza no coração do crente. Davi está orando, mas ele está também nutrindo o seu coração com uma verdade, que ainda que a circunstância seja absolutamente negativa na sua vida, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que tudo esteja dando errado, ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Davi está expressando uma verdade que logo depois Isaías expressou: acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa mãe viesse a esquecer dele, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Que certeza maravilhosa, queridos. Perceba, Davi não está com seu coração, com a sua mente fixada na realidade apenas. Ele olha para o alto, ele olha para o Senhor. E no Senhor, então, ele encontra auxílio e ele tem uma certeza que o Senhor o acolherá. Ainda sobre oração, Davi vai expressar uma verdade, ou melhor, ele vai suplicar algo mais particular, do verso 11 até o verso de número 12. Ele vai suplicar: Senhor, ensina-me o teu caminho e guia-me por vereda plena. Por causa dos meus inimigos, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Vejam que tamanho desafio Davi está enfrentando. E aqui ele está colocando particularmente essa dificuldade, essa crise no qual ele está enfrentando. Assim, quando nós conhecemos o Deus da nossa salvação, a nossa fortaleza, nós podemos apresentar diante dele as nossas crises particulares. Então veja, diante da luta, diante das crises que nós enfrentamos, como o cristão deve lidar com elas? Em primeiro lugar, devemos conhecer o Deus no qual nós servimos, o Deus da aliança, o Deus
tomado de amor, tomado de afeição em favor de nós. E esse Deus é a nossa luz, é a nossa salvação e a nossa fortaleza. Mediante isso, isso gera um resultado. Resultado esse que nos faz o adorar, desejar estar com Deus, desejar estar escondido nos braços do Eterno. E além disso, oferecer sacrifícios de louvor, cantar louvores, salmodiar o nosso Deus. Além disso, nós também, conhecermos a Deus gera um outro resultado, que nós devemos oferecer as nossas orações, colocar diante dele as nossas crises. Há alguém que nós podemos confiar. Você pode olhar para um lado ou para o outro e não encontrar onde você pode pôr seu coração. Mas o Deus que nós servimos, quando você olha para o alto, há um Deus que você pode então colocar suas crises, apresentar seus problemas, orar a Deus e colocar as suas dificuldades. A partir de então, nós podemos concluir que é o terceiro momento, como nós podemos lidar com a nossa crise, é um resultado desses dois fatores, confiando em Deus e oração. Qual é o resultado que nos proporciona quando nós conhecemos a Deus e oferecemos a Ele as nossas orações? Verso 13 e verso 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Há uma certeza, há um desejo, há uma certeza no coração do crente que ele vai ver a bondade do Senhor. E é um outro resultado, que é esperar. Tem momentos que, como esse, como nós estamos vivendo, o que nos cabe é aguardar, esperar no Senhor. E Davi, ele deixa aqui um incentivo, uma ordem para nós, melhor dizendo. Anime-se, fortifique-se o teu coração, espere, pois, do Senhor. Aqui uma convicção não apenas de sentimento, mas é uma atitude mental. É você colocar na sua mente uma resolução, é uma determinação que você coloca no coração e na mente. Animar-se, fortificar-se, não deixar que o seu coração fique exposto às incertezas da vida, mas é preencher o seu coração com as certezas do Senhor, esperar nele e animar-se, que o Senhor fará o melhor para a nossa vida. E certamente já tem feito o melhor na nossa vida. Então, quando nós conhecemos a Deus, apresentamos a Ele as nossas dificuldades, o que nos cabe é esperar no Senhor, é animar no Senhor, fortificar o nosso coração no Senhor e esperar por Ele. Queridos irmãos e irmãs, então essa foi a nossa devocional, tá certo? Que você medite mais vezes no Salmo 27. É um salmo maravilhoso. Eu sou encantado com esse salmo, e que essas verdades estejam no seu coração. Que você, no momento de crise como nós estamos vivendo, ou em outros momentos de dificuldades, conheça mais o Senhor através das Sagradas Escrituras. E a partir daí, tenha uma atitude de adoração, uma atitude de oração e também espere, creia, confie e anime-se o seu coração no Senhor. Assim, o povo de Deus, então, vai caminhando rumo ao novo céu, uma nova terra. Uma frase que eu costumo repetir, não é minha, é do reverendo Augusto Nicodemos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O reverendo Augusto diz o seguinte: o Senhor não nos prometeu uma viagem tranquila, mas Ele nos prometeu uma chegada certa. O que isso significa? Que a nossa trajetória, nós enfrentaremos lutas, vales, desertos, crises, como esse momento que nós estamos vivendo. No entanto, há uma certeza no coração do povo de Deus, que é confiar no Senhor e ter
ter a certeza que Ele nos acolhe e que Ele é a nossa salvação. Amém, queridos? Deus nos abençoe, que assim seja então na minha vida, na sua vida, e que você siga esses 3 passos. Conhecendo a Deus, tendo um momento de adoração e oração diante do Senhor, e esperar. Espera no Senhor, fortifique o seu coração no Senhor. Deus nos abençoe. Nós estaremos em outras oportunidades repetindo outros vídeos, outros momentos como esse, com a finalidade de animar o seu coração, tá certo? Deus abençoe você, fique na paz do Senhor, Deus nos abençoe. Vamos fazer uma breve oração. Eu convido você, aonde você estiver, a fechar seus olhos, a estar orando. Eu recomendo que você ore nesse momento de crise, nesse momento caótico que nós estamos vivendo. Sobretudo, entregue a vida dos profissionais, tá? Os profissionais que estão enfrentando, melhor dizendo, essa crise face a face. Como tem sido difícil para eles. Trabalho exaustivo, cansativo. Então, cabe a nós rogar a graça e a misericórdia do Senhor na vida desses homens, dessas mulheres, para que eles continuem apaixonados na sua profissão e também apaixonados pelas pessoas, pelos pacientes que estão sofrendo, que estão chegando num estágio difícil e que precisam ser bem cuidados. Então, convido a você nesse momento a fechar seus olhos. Nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Deus Santo, Deus majestoso, exaltado e glorificado seja bem o Senhor, o seu bendito nome. Deus, nós te exaltamos pelos seus atributos, pelo aquilo que o Senhor é. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o Deus da aliança, o Deus comprometido em amar o seu povo. Oh Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito nome. Que toda a terra, ó Deus, venha se prostrar e te adorar, Pai. Ó Senhor, nesse momento rogamos também pela sua misericórdia diante desse momento tão difícil que o mundo tem passado. Ó Deus, talvez o momento mais crítico na nossa história recente. Ó Senhor, cuida de nós. Certamente o Senhor tem cuidado. Mas rogamos a Ti que o Senhor fortaleça o coração dos profissionais, dos homens, das mulheres que nesse momento estão nos laboratórios, estão nos hospitais, estão labutando de uma forma árdua em busca de encontrar uma solução o mais rápido possível para amenizar esse problema que nós estamos vivendo. Ó Senhor, nos ajude, nos auxilie, Deus. Nós rogamos a Ti, que o Senhor fortaleça o nosso coração diante desse desafio e também dos profissionais que estão lidando com essa crise. Oramos também em favor dos nossos governantes, para que eles sejam ponderados, sejam racionais nas suas atitudes, que eles venham tomar providências que visam o benefício de todo o povo. Seja assim no nosso país, no nosso município, no nosso estado, mas em todo o mundo, Senhor. Ó Deus, que esses homens, que essas mulheres venham ser humildes em suas atitudes e venham buscar da melhor maneira as alternativas que visam o melhor proveito para todos nós. Ó Deus, nós não estamos em pânico, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E é nessa certeza que nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Redentor, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus.